Oi, gente, vamos aos destaques do programa Mundo Jurídico desta semana. Falta de medidas cautelares eleva o índice de presos provisórios do Ceará ao maior do país. Legislativa aprova a criação do corredor turístico das avenidas Santos Dumont e Dom Luiz. Prefeitura divulga o relatório de gestão fiscal dos últimos 4 meses de 2019. A gente fala ainda sobre a previdência da OAB-Prev e as dicas para quem está à procura de concursos públicos em todo o Brasil. Todos os assuntos que são destaque do Judiciário você confere a partir de agora no programa Mundo Jurídico. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Jurídico. A gente começa falando que o Ceará é um estado com alto número de presos provisórios. São pessoas que passam anos detidas sem terem ido a julgamento. De acordo com estatísticas de dezembro de 2019, divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, aqui no Ceará há 28.624 presos destes, 4.480 no regime aberto. Considerando os 24.144 distribuídos entre regime fechado, provisório e semiaberto, a maior parte é de presos provisórios, o maior índice do país. No fim do ano passado, foi contabilizado um total de 13.107 presos provisórios. Se comparado a dezembro de 2018, quando eram 15.141 provisórios, houve uma redução de 13,4%. Em audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza, a Prefeitura da capital divulgou o relatório de gestão fiscal dos últimos 4 meses de 2019. O relatório de gestão fiscal foi apresentado pelo secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel. No último quadrimestre de 2019, a arrecadação própria cresceu 29%. Houve melhora de 35% nas receitas. No acumulado do ano passado, os investimentos chegaram a 43 bilhões de reais. O nosso nível de endividamento que ainda é muito baixo. A despeito do volume de investimento que foi feito, nós realizamos em 2019 711 milhões, o maior investimento dos últimos 25 anos. Parte, quase a metade disso financiado com recursos do Tesouro e parte oriundo de recursos de financiamento. E que não há nenhum problema com relação à questão do nível de endividamento, haja vista que, do ponto de vista do serviço da dívida, isto é, pagamento de amortização e juros, que a gente pode ir até 11,5% da nossa receita corrente líquida, que chegou a 6,9 bi, a gente cumpriu apenas 2,7%. Folha de pessoal, saúde e educação foram os setores que mais receberam recursos. Dentro do programa Mais Ação, o valor captado foi de 2,5 bilhões de reais, o maior volume de investimentos da história. Por mais um ano, a capital garantiu a saúde fiscal. Quando você faz esse circo virtuoso de aumentar a arrecadação, controlar os gastos correntes, gerar poupança, fazer face aos investimentos, captar recursos, isso fez com que o município tivesse essa situação fiscal. Óbvio que tem uma visão estratégica. É aumento de arrecadação sem aumento de impostos. E você faz isso com quê? Com tecnologia, com inteligência, para você melhorar os mecanismos de aumento da arrecadação. A apresentação dos indicadores em audiência no Legislativo Municipal atende à Lei de Responsabilidade Fiscal para a prestação de contas à sociedade. Todo quadrimestre, a Prefeitura tem que vir apresentar aqui em plenário como anda a evolução das receitas, como está a arrecadação, por tipo de fonte, de onde vem a receita, cada fonte, cada local, cada interesse da receita que vem para o município de Fortaleza é apresentado em plenário aqui nesse momento. E vamos agora à entrevista de estúdio com Hervelto César. O atendimento prioritário de pessoas com deficiência no Brasil ainda anda longe de ser respeitado, apesar da Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para falar sobre as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência, nós conversamos agora com a advogada e secretária-geral da Comissão da Pessoa com Deficiência, membro da Comissão da Pessoa Idosa e da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutora Fabiana Fará. Doutora Fabiana, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Prazer é meu. Eu gostaria inicialmente que a senhora iniciasse aqui a sua participação no programa falando um pouco sobre um censo. Esse censo é de 2020, um censo do IBGE, que traz um dado aí alarmante, que 24% das pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, é verdade? Sim, na verdade, essa porcentagem de 24% seria do censo de 2010, mas em 2020 está tentando se atualizar esse censo
para que seja incluída algumas especificidades, por exemplo, o autismo, né, que a partir dessa nova lei Romeu-Mion, de janeiro de 2020, já vai ser possível através dessa carteira de identidade que foi colocada para que se disponibilize o registro dessas pessoas com autismo, né? Essa carteira de identidade, ela consta com todos os dados de RG, CPF, incluindo dos responsáveis pelos autistas, e o único porém que eu acredito que poderia ser alterado futuramente, ou por questões de atualização de dados apenas, era o prazo de validade de 5 anos. Não é? Mas a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil chega em torno de 45 milhões de pessoas, 45 milhões. mais atualizados, né, que a gente ainda não tem esses dados exatos, né? Só fazendo a correção, realmente o censo do IBGE é de 2010, Isso. mas ele está sendo atualizado. Isso, verdade. Em 2010 foi constatado 24% de pessoas com deficiências diversas, né, na população, e que gira em torno de 45 milhões, como eu falei. A senhora falou na lei que criou a identidade dos autistas, né? Sim. O que representa na prática a identidade dos autistas? Na verdade, são questões bem específicas que as pessoas com autismo sofrem no seu dia a dia, né? Certo. Lutam e são obstáculos diários sobre diversas situações em diversas áreas, né? E a carteira de identidade do autista veio até como uma questão de segurança para os pais, para os responsáveis desses autistas, porque muitas vezes o autista não era visto como pessoa com deficiência, né? Existe uma lei anterior, que era a Lei Berenice Piana, de 2012, direcionada para os autistas, mas que essa lei agora, Romeu-Mion, veio só acrescentar até o que já dizia a Lei Brasileira de Inclusão, que não falava especificamente do autista, mas falava de todas as pessoas com deficiência. Então, a importância da identidade é justamente essa, de ressaltar, né, a questão dessa deficiência. Ressaltar a questão da deficiência, juntar dados mais precisos sobre a quantidade de autistas que tenham no Brasil, para que possa direcionar políticas públicas de melhoria para essas pessoas. Interessante. Tudo Doutora mais. Fabiana, essa lei, ela tem um prazo de validade, é isso mesmo? Na verdade, a carteira de identificação do autismo, do transtorno do espectro autista, que chama TEA, ela tem prazo de validade de 5 anos. Acredito eu que esse prazo de validade seja único e exclusivamente para atualizar endereço, registro de pessoas responsáveis e tudo mais, não mesmo para identificar ou não que a pessoa seja ou não autista, porque realmente o autismo não tem cura, né? Eu abri o programa, inclusive, falando sobre a dificuldade, né, de que seja respeitado, né, que seja respeitado o cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu queria que a senhora fizesse uma breve análise sobre o cumprimento ou descumprimento desse tão importante Estatuto. Sim. A Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015, ela vem garantir e assegurar vários direitos às pessoas com deficiência, inclusive o atendimento prioritário. E esse atendimento prioritário, no artigo 9º, ele elenca várias situações, como saúde, atendimento prioritário na saúde, atendimento prioritário nos processos judiciais, o direito à escola, vem não só no artigo 9º, mas vem na lei de uma forma geral. O direito à educação, o direito ao trabalho, tudo que a pessoa com deficiência pode para ser inserida, incluída e ter acesso à sociedade e todos os direitos e garantias que lhes são dados também pela Constituição. Ela trata também da acessibilidade, né? Isso. Além da inclusão, como a senhora falou. Exato. E a Lei Brasileira de Inclusão, mesmo trazendo esse atendimento prioritário, o que a gente percebe ainda, infelizmente, é que as pessoas, por falta de informação muitas vezes, não respeitam esse atendimento prioritário. O próprio judiciário ainda falha muitas vezes para atender essas pessoas de maneira que elas consigam ter, não por privilégio, mas pela condição em que elas têm de deficiência, por não poder esperar muitas vezes uma questão de um tratamento que deve ser iniciado de imediato, como o caso dos autistas, não é visto ainda no judiciário como um tratamento emergencial e de urgência, né? E por isso ele
passa a não ser fornecido de imediato, né? Deferido de imediato. A senhora tocou aqui num ponto importante, que esse atendimento, ele é em várias esferas, né? O atendimento prioritário. Sim. Tanto na questão da assistência médica, né? Como escolar e também judicial. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esses 3 aspectos, inclusive, se for possível, trazendo exemplos, né? Que ocorreram, a senhora como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência e também da Comissão de Defesa, né? Do Consumidor, poderia relatar alguns casos específicos, né? E falar sobre a dificuldade que seja cumprida essa prioridade, tanto no âmbito médico, como escolar, como judicial. Mas eu gostaria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a advogada Fabiana Fará, que está falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Doutora Fabiana, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre que a senhora ressaltasse aqui casos, né, exemplos, e também falasse um pouco sobre a dificuldade do atendimento prioritário, não só no âmbito médico, né, mas também escolar e judicial. Quais são os principais gargalos, as principais dificuldades? Sim. Além desses, existem várias outras, né? A própria acessibilidade, claro, física e estrutural da cidade, do estado, do Brasil, a gente ainda passa por situações constrangedoras. Mas as questões de saúde, de escola e de justiça também nos trazem alguns transtornos. Por exemplo, a negativa de matrícula das pessoas com deficiência nas escolas, tanto privadas como públicas, acontecem de maneira corriqueira. Infelizmente, a gente recebe na comissão várias denúncias, tanto na capital como no interior, de escolas que recusam a entrada de pessoas com deficiência, alegando não ter vaga, alegando que a pessoa não está apta a acompanhar determinada situação ou determinada série na escola e que a escola não tem estrutura para receber. Então, a gente entende as situações tanto das escolas, claro, públicas e particulares, pela situação estrutural, de equipe, de pessoal, de professores, que pode não estar adaptada a isso. Mas a pessoa com deficiência, ela não pode ser punida por essa situação. Verdade. Então, inclusive, com relação à estrutura, a própria Lei Brasileira de Inclusão pede que as entidades, as instituições se adaptem e tornem acessíveis para todas as pessoas. Né? É verdade. Nessa questão escolar, há inclusive casos, né, de que a escola aceita a matrícula, né, do aluno, né, com deficiência, mas muitas vezes não trata de incluir o aluno. O aluno fica excluído dentro da sala de aula em relação aos demais estudantes. Né? Exatamente, porque a própria Lei Brasileira de Inclusão traz a figura do atendente ou auxiliar de apoio, que tem que existir dentro da sala de aula para aquelas pessoas com deficiência que precisam dessa ajuda especial, dessa necessidade de uma assistência maior. Né? E isso deve ser, até pouco tempo antes da lei, antes de 2015, os pais desses alunos, quando estudavam em escolas particulares ou algumas públicas, eles tinham que arcar com a despesa desse auxiliar de apoio. Né? E hoje, depois da Lei Brasileira de Inclusão, não pode mais ser cobrada essa taxa extra, né? Essa cobrança extra, na verdade. E na área médica, quais são as principais dificuldades? É negativa de atendimento ou de cobertura? Quais são os principais problemas? Então, os planos de saúde ainda relutam muito com relação a esses tratamentos
principalmente para os autistas, né, e outras pessoas com doenças raras, que têm direito a uma medicação, que têm direito a um atendimento prioritário e emergencial pela situação em que se encontra. Mas os planos de saúde, geralmente, a gente precisa judicializar, a gente precisa buscar isso através de uma liminar, para que possa essa pessoa com deficiência, ou esse autista, ou qualquer outra pessoa que possua uma doença rara, que precise do tratamento, para que seja iniciado de imediato, exige a decisão judicial. Então, isso atrasa muito o desenvolvimento da pessoa, ou mesmo regride pelo tempo perdido, né, a falta daquele início do tratamento. E o pior, algumas vezes, a própria liminar concedida, ela não é cumprida, tanto pelo Estado quanto pelos órgãos particulares, né, pelas entidades particulares e as empresas particulares. A senhora falou na questão da judicialização. E aí começa uma outra grande dificuldade. Vamos falar um pouco agora sobre a tramitação, né, processual com prioridade na área judicial. Isso não tem ocorrido, tem sido uma dificuldade para implementar, não é verdade? Sem dúvida. Nós sabemos que o nosso judiciário ele é bastante moroso. É muito complicado você ter uma pessoa com um problema de saúde ou uma condição de deficiência, precisar de um tratamento, não conseguir e ainda ter que se indispor para judicializar e conseguir isso através de uma decisão. Mas a prioridade que vem trazer a lei, ela inclui a tramitação processual. Quando se faz uma petição solicitando determinada liminar, você precisa que seja dada a prioridade na tramitação do processo, desde o início, no primeiro grau, até o final dele. Claro. Quando se chega ao segundo grau, a prioridade, infelizmente, ela some. Então, você precisa novamente lembrar, solicitar e exigir um direito que já é seu, que já veio desde o primeiro grau. Isso está acontecendo o tempo todo, tanto no Tribunal de Justiça, como no primeiro grau, como nos juizados especiais. Então, a gente está percebendo que até o judiciário não está cumprindo o que diz a Lei Brasileira de Inclusão, infelizmente. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei que, sem sombra de dúvida, tem um papel social relevantíssimo a ser desempenhado, a ser cumprido. A senhora acredita que falta, por parte dos governos, eu digo governos incluindo os 3 âmbitos, uma maior divulgação, não só da lei, mas uma campanha no sentido de levar mais informações para a sociedade como um todo, para que ela se sensibilize com a causa? Sem dúvida. Na verdade, a questão não é a compaixão da pessoa com deficiência. Claro. A pessoa com deficiência, ela não quer compaixão, ela quer respeito. Lógico. Não é? E quando você diz, eu preciso incluir alguém, a pessoa já está incluída, ela já faz parte da associação, da sociedade. Ela já faz parte da vida social. Não tem como você incluir alguém que já está incluído. É verdade. O que a pessoa com deficiência quer, na verdade, é acessibilidade em todos os âmbitos. No trabalho, na saúde, na educação. E para isso precisa ser informada. A sociedade, não sabe o que é uma pessoa com deficiência. Você vê alguém numa cadeira de roda, ou você vê alguém cego, ou você vê alguém com algum tipo de deformidade ou de alguma condição de necessidade maior ou diferente, você pode ver aquilo como uma deficiência, mas existem deficiências que você não vê, como é o caso do autismo, e de outras deficiências intelectuais, e de outras situações físicas, de doenças raras que não mostram de imediato fisicamente. Então, falta realmente uma campanha em cima da conscientização das pessoas com relação às diferentes deficiências, incluindo o símbolo representativo dessas pessoas com deficiência, que há tanto tempo é uma cadeira de rodas. A senhora acredita que esse símbolo deve ser alterado? A senhora defende que ele seja alterado? Em 2015, a ONU fez um símbolo mais, vamos dizer assim, mais abrangente, mais voltado para representar uma quantidade maior de pessoas com deficiência. Inclusive, o símbolo era inspirado no Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que seria um boneco
com a cabeça solta do corpo, sem olhos, nem boca, nem ouvido, nem orelhas, claro. E envolto de um círculo, que na época era identificado como todas as deficiências. Pessoas que não falam, que não veem, que não ouvem. A cabeça fora do corpo seria as pessoas com deficiência intelectual e supostamente o círculo em volta seria a representação das pessoas usuárias de cadeira de roda. Mas infelizmente esse símbolo não foi à frente, ficou naquela época, foi muito pouco divulgado. E eu acredito, como pessoa e como mãe de uma pessoa autista, com uma síndrome rara, eu vejo e sinto as dificuldades que eu tenho para que as pessoas respeitem que a minha filha é uma pessoa com deficiência. E quando eu falo na necessidade de uma campanha, né, uma ampla campanha para sensibilizar a população com a causa, é justamente nesse sentido, de despertar que existem outros tipos de deficiência, porque a primeira coisa que vem à mente das pessoas é realmente ao cadeirante, né? Sim. Então ele acaba esquecendo as outras pessoas, né, que também são portadoras de necessidades e que merecem sim um atendimento prioritário, não é verdade? Sim, sim. Existe inclusive a questão de você ser portador de deficiência transitória, no momento que você quebrou uma perna, que você precisa usar uma cadeira de roda, mas que depois você vai deixar de portar aquela deficiência. É temporário, aquilo não é verdade? Transitório. Então, verdade. Nem sempre as deficiências podem ser portadas. A grande maioria, deficiência mesmo, propriamente dita, ela é permanente. Então você não tem como mudar isso, né? É a questão que se coloca é que as deficiências não são só físicas. Verdade. As placas que você vê hoje de vagas prioritárias, existe a escrita deficiente físico. E aquela vaga ela não é exclusiva para o deficiente físico. Nem toda deficiência é vista. Com certeza. Um aspecto aqui importante que eu queria ressaltar diz respeito à acessibilidade. Sim. Se a acessibilidade já é difícil nos grandes centros, né, nas capitais, imagina no interior do estado. A senhora me falava, inclusive, de um caso aí de postes colocados na calçada, no meio da calçada, dificultando, né, o trânsito de cadeirantes, né, ou até mesmo pessoas obesas, né, é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. A gente recebeu uma reclamação de uma pessoa, um médico, né, um conhecido, de uma cidade do interior, que o poste de semáforo, né, o semáforo, o apoio, a base dele, ficava no meio da calçada, dificultando a passagem de cadeirantes e pessoas com uma estrutura maior, obesas, né, idosos tinham dificuldade de passar. E totalmente na contramão do que determina a lei. Exatamente. Uma outra coisa também que eu observo, a cidade está tão conturbada, vamos dizer assim, com as melhorias que estão sendo feitas. Verdade. Muitas obras, né, muitos espaços que não dá nem para as pessoas sem deficiência caminhar, que dirá com as que usam cadeira de roda ou têm dificuldade de locomoção, né? Mas o que a gente percebe é que é muito difícil a empatia das pessoas com relação ao que passa a pessoa com deficiência. Você só sabe as dificuldades que você tem para transitar dentro da cidade que você mora quando você precisa. É verdade, essa questão da empatia é fundamental. Você tem que se colocar, né, na posição, no lugar do outro, né? Pois é, o que eu peço muitas vezes às pessoas, aos meus conhecidos, vereadores, deputados. Ontem mesmo eu estava na Assembleia defendendo isso. A visibilidade das pessoas com deficiência, ela é difícil. Eu costumo dizer que a pessoa com deficiência, ela só é visível quando ela incomoda. Verdade. Quando ela está tentando se virar e tentando sobreviver na cidade que ela vive e não faz nenhum tipo de alarde, nenhum tipo de chamada, nenhum tipo de atenção, ela passa despercebida, como um ser invisível mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Doutora Fabiana, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos aqui de que o Estatuto, né, da pessoa com deficiência seja realmente cumprido, obedecido, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Sim, eu agradeço muito o espaço. Realmente é uma luta diária. Quem tem pessoa com deficiência, ou parente, ou filho, sabe como é difícil todos os dias garantir um espaço, uma condição, uma escola, um atendimento médico, um atendimento prioritário na justiça ou qualquer coisa do tipo para a pessoa com deficiência. Nós estamos na UAB, dentro da comissão, existe outra comissão também para as doenças raras, além da comissão da pessoa com deficiência, tentando e buscando sempre
discutir esses assuntos e procurar o máximo resolver. Existem pais, servidores públicos estaduais que têm filhos autistas que não estão conseguindo reduzir a carga horária da maneira conveniente para que possam levar os seus filhos para os atendimentos. Então, falar disso publicamente é muito importante. É preciso que as pessoas entendam que no mundo que nós vivemos hoje, a individualização, o egoísmo, o egocentrismo não traz vantagem para ninguém. Nós precisamos e vivemos em comunidade, precisamos viver em comunidade. E assim, nos respeitando, viver em comunidade socialmente será muito melhor. Com certeza. Muito obrigada pelo espaço. Nós quem agradecemos. Obrigado. Ivelise Maia. Obrigada, Hervelte. E a Receita Federal liberou o download do programa Gerador do Imposto de Renda. A entrega começou no dia 2 de março e traz muitas novidades este ano, como mostra pra gente o repórter Alisson Oliveira. O programa para preenchimento da declaração é o mesmo para as duas formas de tributação, a simplificada e a pessoa jurídica. No início do preenchimento são apresentadas orientações sobre as formas de tributação e, ao final, quando for entregar a declaração, o programa apresenta quadro comparativo para que o contribuinte possa escolher a opção mais favorável. Até o ano passado, quem entregava a declaração em março tinha direito a optar pelo débito em conta a partir da primeira cota. Se entregasse só em abril, aí ele pagaria a primeira no banco e a partir da segunda cota ele poderia colocar em débito em conta. Então todo mundo vai ganhar mais 10 dias. Este ano, até 10 de abril, você vai poder optar por todas as cotas em débito em conta. Se passar nos últimos 20 dias, aí sim, a primeira cota ele vai pagar lá no banco e a partir da segunda ele vai continuar podendo debitar em conta no banco que ele desejar. Deve declarar o imposto de renda quem recebeu rendimento tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do imposto de renda dos últimos 2 anos, além de outras condições. Quem teve também rendimento isento, não tributado ou tributável exclusivamente na fonte, acima de 40 mil, também vai estar obrigado a declarar. E aquelas pessoas que em 31 de dezembro tiveram patrimônio, quer dizer, bens e direitos acima de 300 mil, isso não houve alteração, vai estar obrigado a entregar. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações dentro do prazo legal. Neste ano, a multa para o contribuinte que não fizer a declaração de entrega fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. E os contribuintes que entregarem a declaração dentro do prazo e sem erros e incorreções também receberão a restituição mais cedo. Aquelas pessoas que são idosos, que têm problemas físicos, mentais ou alguma doença grave têm prioridade. As restituições começarão a ser pagas em maio e seguem até setembro para os contribuintes cujas declarações não caírem na malha fina. Seja feito com antecedência, tanto para a questão de restituição, como também não ter problemas com transmissão, né? Pode acontecer de ter algum problema, então a gente recomenda que seja mandado antes e que junte toda a documentação com antecedência, ao decorrer do ano, né? No caso do ano passado, que a pessoa venha juntando e também se certifique com um profissional da área, né? Um contador que seja capacitado, habilitado para isso, porque ele já sabe onde a informação deve ser colocada. Cristiano é empresário e já está se organizando para entregar a declaração do imposto de renda, sem problemas. Com experiência, dá dica para quem também não quer passar aperto. Sempre eu procuro um contador para tirar uma dúvida, eu não confio nesses sites de informação, né, genérico, vou sempre confirmar no site da Receita mesmo ou com os nossos contadores. Os vereadores de Fortaleza aprovaram em discussão única o projeto de lei 252/2017, que dispõe sobre a criação do corredor turístico do binário das avenidas Santos Dumont e Dom Luiz. Segundo a proposta, o corredor turístico é, por definição, uma via onde funcionam estabelecimentos voltados ao público turista, incluindo equipamentos culturais e artísticos e demais instituições de apoio e fomento às atividades ligadas ao turismo.
E a previdência privada vem sendo bastante procurada aqui no Brasil. A gente sabe que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. E foi pensando nisso que surgiu a OAB Prev Ceará, que oferece um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. Funciona como um investimento de longo prazo, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Os benefícios são muitos, como formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Para saber mais informações sobre a OAB Prev Ceará, é só ligar para 85-3464-3995. E vamos agora à entrevista de estúdio com Hervelto César. O Instituto de Educação Portal, IEP, é uma organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos, que busca fomentar a inclusão econômica, social e cultural de jovens, através de um programa continuado de educação e formação profissional. E para falar um pouco sobre a história do IEP, nós conversamos agora com a vice-presidente do Instituto, Mônica Rabelo. Mônica, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é nosso. Inicialmente, eu gostaria que você destacasse aqui para os nossos telespectadores um pouco da história do Instituto. Como é que surgiu o Instituto? Há quanto tempo, né, ele está em atuação aqui no estado do Ceará? É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. O IEP, ele tem 13 anos de atuação, né? Nós desenvolvemos um trabalho com adolescentes e jovens e pessoas com deficiência desde 2008, né? É um trabalho extremamente sério no que tange a qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. O IEP é um OCIP. Os objetivos principais, então, é capacitar jovens e pessoas, né, portadores de deficiência para o mercado de trabalho. Esse é o público-alvo, então, do Instituto? Esse é o público-alvo, então, do Instituto, exatamente. A senhora poderia destacar aqui quais são os principais programas desenvolvidos pelo IEP? Hoje nós temos o Aprendiz Campeão, que é um programa que atua atendendo quase 3 mil adolescentes e jovens no estado do Ceará. Aprendiz Campeão? Aprendiz Campeão do IEP. Nós qualificamos, inserimos no mercado de trabalho e postulamos para esses adolescentes e jovens, né, uma formação diferenciada. Por quê? Porque além da formação profissional que ele tem em diversos cursos, como na área de mecânica, na área de elétrica, na área tecnológica, na área industrial, ele tem também uma formação diferenciada, que é uma tecnologia social desenvolvida pelo próprio Instituto, onde nós trabalhamos as competências fundamentais. Então, esse educando, ele não é formado apenas para a parte técnica, né, para o mercado de trabalho em si, no quesito intelectual. Ele é formado em competências comportamentais, socioemocionais, na visão de sustentabilidade, para que ele sinta também a sua corresponsabilidade, né, na sociedade, para que ele receba uma formação diferenciada, mas que ele também perceba que ele pode ser um agente de mudança, um agente de transformação nessa sociedade. Essa é a visão do IEP. Interessante. Além desse programa Aprendiz Campeão, quais outros programas a senhora destacaria? Nós temos o programa de capacitação para a comunidade, onde a gente capacita a comunidade para adentrar em várias empresas, que é o IEP Capacitar. Então, por exemplo, chega uma empresa no município, numa comunidade, ela não tem uma mão de obra qualificada, então o IEP desenvolve o programa de acordo com a necessidade. Nós já fizemos isso com várias empresas e é muito importante as empresas terem essa visão de desenvolvimento local. Porque muitas vezes a empresa se instala numa comunidade, se instala no município e não tem uma mão de obra diferenciada e ela tem que trazer essa mão de obra de fora e isso eleva muito o custo dessa mão de obra. Então, quando você desenvolve o entorno, além de ter uma mão de obra qualificada, você reduz índice de violência, você gera emprego, renda, aumenta a renda per capita local. Então, desenvolver localmente através da educação, da qualificação, é fundamental hoje. O IEP ele também atua nessa área de estágio, né? O IEP também trabalha como agente de estágio, né? No sentido de ofertar para as empresas estagiários qualificados, mas também a gente faz todo um acompanhamento, todo um processo formativo desse estagiário. Somos também hoje escola técnica e somos também a FEP, que é uma faculdade social, é uma faculdade social que visa também dar oportunidade àqueles que não têm condições de adentrar no ensino superior, né? É uma faculdade reconhecida pelo MEC,
Hoje a FEP, ela funciona em Pacajus, mas está ampliando para outros municípios, inclusive vamos começar aqui em Fortaleza uma pós-graduação. Excelente. Mônica, as ações desenvolvidas pelo IEP, elas estão em consonância com a Lei 10.097 de 2000, que é a Lei de Aprendizagem. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a vice-presidente do Instituto de Educação Portal, Mônica Rabelo. Mônica, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a Lei de Aprendizagem, a Lei 10.097 de 2000. O Instituto ele vem trabalhando em consonância com esta lei, não é verdade? Isso. O Instituto ele desenvolve desde 2007 programas na área da aprendizagem, em consonância com a Lei 10.097/2000. E o intuito é o quê? Que adolescentes e jovens sejam qualificados e tenham a oportunidade do primeiro emprego, através da lei de aprendizagem. É uma lei onde as empresas, elas têm de 5% a 15%, que atender a cota de adolescentes e jovens, como funcionários aprendizes, E o que é interessante dessa lei... Esse é o percentual determinado pela lei, É o percentual determinado 5% a 15%. De 5% a 15% do seu quadro de funcionários deve ser de aprendizes. E é muito interessante essa lei, que o IEP não trabalha apenas na perspectiva de cumprimento de cota. É importante que a gente entenda que a lei da aprendizagem é um instrumento eficaz de desenvolvimento de mão de obra, de resgate social e de ressignificar vidas. Pois hoje, infelizmente, o estado do Ceará, ele contempla um indicador muito negativo de violência juvenil, Nós temos hoje em torno de 700 mil adolescentes e jovens na situação de neném, que são os que não estudam e não trabalham. Nós temos um índice de vulnerabilidade altíssimo. Que acaba se envolvendo com droga ou com a criminalidade. Infelizmente, com o crime organizado. Organizado. Então, o que é que nós temos hoje? A lei de aprendizagem, ela possibilita um recaminho para esses adolescentes, para esses jovens. Então, eu sempre solicito, quando eu dou alguma entrevista ou tenho algum programa, eu peço à sociedade como um todo que defenda a lei de aprendizagem, que seja realmente, entenda que a lei de aprendizagem não veio apenas para um cumprimento legal, mas ela funciona como um viés social, um viés socioeconômico, E hoje é a principal lei, a principal oportunidade que adolescentes e jovens têm para o acesso qualitativo no mercado de trabalho, porque ela pressupõe a qualificação. Não é só o primeiro emprego, ela pressupõe que esse adolescente, esse jovem, seja qualificado. Tem uma função social relevantíssima. Muito. Mônica, o IEP trabalha atrelado à aplicabilidade da tecnologia social Espaços Mundos. Isso. Eu queria entender um pouco, como é que funciona essa tecnologia. A senhora poderia falar? Sim. Olha, é uma alegria a gente falar da tecnologia, porque é o grande diferencial do IEP, Como eu coloquei no início, nós não queremos apenas formar profissionais para o mercado de trabalho. Isso, claro, é fundamental. Mas nós queremos que esses adolescentes e esses jovens, eles tenham um componente de sustentabilidade, que eles entendam também que são corresponsáveis pela sociedade, que eles tenham uma visão altruísta, uma visão de realmente fazer com que, através deles, a mudança de vida deles possa gerar também uma mudança social, que eles possam agir diferentemente na sociedade. Então, a tecnologia, ela trabalha com competências de altruísmo, de liderança, de sustentabilidade, de empreendedorismo, de criatividade, ou seja, os jovens também têm algumas missões dentro do IEP, eles desenvolvem projetos
né, através dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive o IEP ganhou em 2018 a premiação de honra dos ODS pela Secretaria-Geral da República, porque nós contribuímos efetivamente para a implantação e o fomento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um programa da ONU. E os nossos próprios adolescentes e jovens desenvolvem projetos, né, além de se formar, além de se qualificar, além de adentrar o mercado de trabalho, o nosso jovem contribui para uma sociedade melhor, porque ele desenvolve projetos sociais com foco nos ODS, nas suas comunidades, reduzindo a violência, trabalhando a cultura da paz, conscientizando outros adolescentes para a elevação da escolaridade, para serem também aprendizes. Então, os nossos adolescentes, através da tecnologia social Espaços Mundos, que foi desenvolvida pelo IEP, eles acabam sendo multiplicadores do bem, agentes de mudança em suas comunidades. Esse é um grande diferencial. Verdade. Mônica, você tem ideia de quantas pessoas já foram treinadas, capacitadas através do IEP? Hoje já foram mais de 30 mil. 30 mil. Entre adolescentes, jovens, pessoas com deficiência e adultos também, né? Porque com o programa IEP Capacitar nos municípios, nós atendemos as comunidades, os adultos também. Então, hoje foram mais de 30 mil pessoas qualificadas gratuitamente, né? O IEP, ele consegue a captação de recursos através de empresas que podem contribuir com o IEP, empresas de lucro real. Inclusive, eu sempre divulgo isso, empresas de lucro real podem contribuir com o IEP através da dedução fiscal, sem gerar custo, né? Fazemos parcerias também com municípios para o desenvolvimento de mão de obra. Então, hoje o IEP, inclusive, tem reconhecimento da Unesco e da Fundação Banco do Brasil. É um instituto de alta relevância para a sociedade, em especial para o estado do Ceará, porque agrega vários valores: a qualificação, o primeiro emprego, o empreendedorismo, o desenvolvimento de mão de obra, o resgate de vidas, a cultura da paz, né? Então, assim, é um instituto que tem muito a somar para o estado do Ceará. E o nosso objetivo é a gente alcançar outros municípios, é a gente alcançar outros públicos, né? A gente precisa, até agradecendo a oportunidade de vocês de estar divulgando aqui o IEP, o que a gente precisa? De mais parcerias, de mais... pedir aqui aos governantes que olhem para o IEP como um agente realmente que pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. É um agente transformador. Isso. Desse total de pessoas treinadas, a senhora poderia aqui destacar qual o percentual, né, de pessoas, né, quantos por cento efetivamente foram inseridos no mercado de trabalho? Olha, o nosso percentual de inserção ele vai de 70% a 90%. É muito alto. Nós temos turmas, por exemplo, de mecânica, que é uma área muito solicitada no estado, que nós chegamos a 100% de inserção. Excelente. Né? Mônica, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas. E abro agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade do programa, agradecer a oportunidade de estar divulgando o IEP. Queria pedir apoio à sociedade, às empresas, aos governantes que entendam que somente através da educação sustentável, a educação de qualidade, através de incentivar o trabalho, a geração de renda, que nós vamos mudar os indicadores do estado do Ceará, ainda tão massacrados pela violência, pela criminalidade. Então, eu solicito à sociedade, aos governantes, apoio a essa causa do IEP, que tem feito muito a diferença no estado do Ceará. E olhem o nosso site, portaliep.com, acessem o nosso site, entrem em contato conosco. Nós estamos à disposição e queremos contribuir efetivamente para um Ceará que inclui, um Ceará que trabalha a educação de qualidade, que trabalha a profissionalização de qualidade. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Ivelise Maia. Ok, Erfelte, obrigada. Energia limpa e renovável. O mercado de energia solar está em expansão. Vamos conferir? Um mercado que só cresce, principalmente em regiões onde a incidência de sol permanece por muitos períodos do ano. É a energia solar, uma fonte de geração que vem transformando os investimentos no setor. Os especialistas destacam as vantagens de apostar nesse ramo. A maioria está relacionada com os seus benefícios ambientais. A tendência é cada vez mais se popularizar, poder encaixar realmente no bolso do cidadão, você conseguir diversos investimentos que vão lhe ajudar a fazer isso. E, obviamente, isso aí é uma coisa que não vai voltar. A energia solar realmente cada vez mais vai estar presente na vida do cidadão. Outra vantagem diz respeito à característica econômica.
Ao contrário, por exemplo, das hidrelétricas, a produção de energia solar não demanda a ocupação de grandes áreas, com processos de desocupação de regiões naturais. Uma fonte de energia renovável, ou seja, a energia advinda do sol, pode ser considerada inesgotável. A energia que é gerada aqui, por exemplo, nessa residência, durante as horas de sol, que é de 6 da manhã a 6 da noite, se ela não for utilizada, ela pode ir para os vizinhos, ela pode ir para um comércio que tem próximo. Então, ela é utilizada exatamente na rede próxima que ela está. Além disso, exige baixa necessidade de manutenção. Os painéis ou placas utilizados na produção de energia são resistentes e praticamente não oferecem custos de manutenção. A vantagem é enorme, né? Porque a economia aí, desde que eu comecei com o sistema, onde eu pagava aí 400, 450 reais de energia, hoje eu pago 95, 100 reais. Né? E aí, com essa economia hoje, praticamente eu pago o sistema que eu comprei. Né? E assim, hoje eu não tenho mais preocupação, né? Acende uma luz, tem que apagar, não sei o quê, liga uma TV, o ar-condicionado, aquela preocupação, hoje não tem mais isso. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o Ceará é o primeiro em produção de energia solar distribuída no Nordeste, com atuais 21,5 megawatts. Em números, a conhecida Terra do Sol possui 1.383 unidades geradoras, sendo que cerca de 98% delas são fotovoltaicas, o que mostra a receptividade desse tipo de geração entre os cearenses. Escolas de ensino fundamental e centros de educação infantil aqui em Fortaleza vão receber nos próximos meses a instalação de mais de 38 mil câmeras de vídeo monitoramento. As imagens serão monitoradas por órgãos de segurança para identificar autores de crimes ocorridos dentro das unidades de educação. Já neste mês, as primeiras 60 escolas começam a receber os equipamentos, conforme a Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, o parque escolar da rede municipal é formado por 573 unidades. O custo da contratação do circuito fechado de televisão é de 3,9 milhões de reais. Agora é hora de você que está à procura de concursos com inscrições abertas ficar ligado. Chegou a nossa agenda. Justiça Militar de Minas Gerais, inscrições até 29 de abril. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Jurídico. Mas você pode acompanhar as nossas reprises aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação, aos sábados às 10 da manhã. Nos acompanhe nas redes sociais do Instagram, Facebook e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.